E os livros de não ficção também podem ser de 5 estrelas. Olá, sou a Paloca e hoje venho-vos falar dos livros da Svetlana Alexievich, Prémio Nobel de 2015. Os livros que a Svetlana Alexievich escreveu são livros de não ficção, são livros com um registro polifónico, ou seja, são livros que nos dão a conhecer vozes de diferentes pessoas, diferentes vozes de pessoas anónimas que vêm contar a sua história, e são 5 livros com 5 temas diferentes. Vou-vos falar um bocadinho de cada um dos livros e vou-vos tentar convencer a conhecer os livros da Svetlana Alexievich, se é que ainda não os conhecem. O primeiro livro que eu li, e se calhar é o livro mais conhecido da Svetlana Alexievich, é Vozes de Chernobyl. Existe uma série na HBO Portugal que também está baseada em alguns testemunhos que aparecem aqui neste livro, e este livro se calhar é o mais conhecido e, como podem imaginar, fala sobre a explosão na central nuclear, e temos aqui testemunhos de pessoas completamente diferentes, de pessoas que perderam familiares, de bombeiros, de pessoas que combateram aquilo que se passou em Chernobyl. É muito descritivo, é muito duro de ler. Tem aqui testemunhos de nos revoltar, de nos levar às lágrimas, de pessoas a contarem como os entes queridos morreram com as radiações. E é muito difícil ler este livro, é uma leitura difícil, mas eu acho que é uma leitura que se deve fazer. Não passaram ainda muitos anos, passaram 30 e tal anos sobre Chernobyl, não se passaram assim muitos anos. Eu lembro-me de ouvir falar da explosão na central nuclear de Chernobyl, eu tinha acho que 7 anos, eu acho que foi em 1986, exatamente a 26 de abril de 1986, eu tinha 7 anos na altura, e lembro-me de ver nas notícias, e na altura com 7 anos se calhar não compreendia bem o que é que se tinha passado. Faz-me um bocado de confusão ver aquela cidade completamente abandonada agora nos dias de hoje, ainda tem radioatividade, portanto é uma zona ainda muito estéril, e é um livro que eu recomendo. Também recomendo a série da HBO Portugal, que está excelente, e este é um livro que eu recomendo, e foi por aqui que eu comecei, talvez por ser se calhar o livro mais conhecido da Svetlana Alexievich, e foi aqui que eu me apaixonei pela sua escrita e me apaixonei por estes testemunhos de vozes anónimas que ela nos dá a conhecer. O segundo livro que eu li da Svetlana Alexievich foi O Fim do Homem Soviético, Um Tempo de Desencanto. As vozes que ela nos traz são vozes de pessoas soviéticas, tanto que viveram na União Soviética e que experienciaram a vida na União Soviética. E o que nós temos aqui são vozes também de pessoas que sentiam a alma soviética, que viviam aquela vida soviética e achavam que aquilo é que era bom, e quando a União Soviética se desintegrou, o que é que será que se perdeu? Será que se perdeu aquela união que havia entre os povos soviéticos? Será que se perdeu um bocadinho daquela alma soviética? Eu visitei a Rússia no ano passado e posso dizer que a Rússia já não tem, se calhar, muito daquela alma soviética. Eu não sei bem como é que era aquela alma soviética, mas sei que existe agora muito capitalismo. Eu vi carros topo de gama que nem sequer existem em Portugal. Cheguei a ver SUVs, Mercedes e outras marcas que nem sequer existem em Portugal, gigantes, enormes. Portanto, existe muito dinheiro em Moscou, existe muito capitalismo, existe um centro comercial virado para a Praça Vermelha que tem lojas do mais caras que há. Portanto, o capitalismo está ali bem presente, e se calhar este livro marca um bocadinho aquela mudança entre o que havia entre os povos soviéticos e depois o que é que se perdeu quando se desintegraram, quando passou a haver só Rússia, quando já não eram aquele país gigante, não é? Aquela União de Repúblicas Soviéticas Socialistas gigante, e passaram a ser povos diferentes e já não tinham aquela unidade ou aquela união que eles tinham antes. Isto está aqui muito marcado e é muito curioso, porque eu gosto muito de clássicos russos, é muito curioso ver como eles gostam muito de abordar esta alma russa, esta alma soviética está sempre presente, e aqui aparece exatamente este fim deste homem soviético. O terceiro livro que eu li foi um livro que li porque a temática é uma temática que me marca muito, que é a temática da Segunda Guerra Mundial, e temos A Guerra Não Tem Rosto, de Mulher. Temos mulheres que participaram na Segunda Guerra Mundial como militares, os vários papéis que tinham as mulheres enquanto houve guerra, o que eles chamam de guerra patriótica, se não me engano, que eles comemoram o dia do final da guerra com grande pompa e circunstância, e
é o papel da mulher. Portanto, aqui temos testemunhos só de mulheres e o papel que elas tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, que nós se calhar atribuímos mais a Segunda Guerra Mundial aos homens e ao papel que tiveram os homens, especialmente a parte dos americanos, dos franceses, dos ingleses, dos alemães, e aqui temos a parte soviética e temos a parte das mulheres e o grande papel que elas tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Eu, por gostar muito do tema da Segunda Guerra Mundial e por ser mulher, este livro disse-me muito e acho que deve ser uma boa aposta para quem gosta de ler livros sobre mulheres e ver o papel que a mulher tem e a força que a mulher tem, mesmo em situações de adversidade. Como é uma guerra, eu recomendo imenso este livro. Foi uma leitura mesmo excelente. E eu acho que é um livro importante para se ter na estante, para se ler, e especialmente quando somos mulheres e quando defendemos o feminismo, também perceber que a mulher vai tendo um papel muito importante ao longo da história e que às vezes esse papel não aparece nos livros, não é falado, e aqui realmente nós vemos que essas mulheres tiveram papéis muito importantes e que realmente serviram também para lutar pelo seu país, independentemente daquilo que faziam e que estavam lá de alma e coração. Portanto, eu acho que é um livro muito importante para quem gosta de livros sobre a Segunda Guerra Mundial e para quem gosta de ler histórias e testemunhos de mulheres. Ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, eu li As Últimas Testemunhas e aqui já não temos mulheres, mas temos pessoas que, quando deram o seu testemunho, eram adultas, mas que falaram da sua infância, da infância que perderam. Eu já falei um bocadinho sobre este livro, eu li este livro em julho e já falei um bocadinho sobre este livro. É a infância que perderam, o que é que eles sentiram quando perderam a infância, o que é que eles sentiram quando perderam os pais, quando perderam a mãe, aquele sentimento de não ter mãe, de lhe faltar aquele carinho, aquele abraço, aquele conforto de ter uma família, de não saber muito bem o que é a guerra, de achar que é tudo negro, que os soldados vestem todos de negro, que é tudo negro, que é tudo horrível, e muitos deles dizem isso mesmo, que perderam a infância, porque perderam a mãe, perderam aquele porto de abrigo que tinham, e a vida nunca mais foi a mesma e mudou. Portanto, o que é que uma guerra faz às crianças? Como é que as crianças vivem a guerra? Como é que mostram o que é que experienciaram, as vivências que tiveram e como é que essas vivências mudaram as pessoas que eles são hoje em dia. Se calhar eles não conseguem saber, não é, como é que seria a vida se não tivesse havido guerra e se não tivessem perdido os entes queridos, mas se calhar sentem que houve ali aquela falta, não é? Que cresceram a sentir que faltava alguma coisa, que faltava uma pessoa querida na sua vida e que a guerra lhes trouxe muita dor e muito sofrimento. Mais uma vez, um livro muito duro de ler, porque eles agora são adultos, não é? A contar a história, mas foram crianças e eles contam as memórias como se as estivessem a viver, como se ainda fossem crianças, de se lembrarem de memórias de 4, 5 anos, ou não sei, ou 10, ou 12, mas memórias que foram marcantes para eles. Portanto, também é um livro muito duro de ler, mas também muito importante para nós compreendermos que a guerra vista pelos adultos se calhar vê-se de uma maneira e vista pelas crianças vê-se de outra. E para terminar, eu li no mês de agosto Rapazes de Zinco. Este livro para mim trouxe-me a novidade de ser sobre uma guerra que eu não conhecia, que foi a guerra que a União Soviética participou no Afeganistão. Eu não conhecia nada sobre esta guerra. Rapazes de Zinco era porque eles depois, quando regressavam a casa mortos, vinham dentro de um caixão e esse caixão tinha zinco. Foi um testemunho também complicado, porque quando mete guerras, quando mete mortos, quando mete mães a falar de filhos que perderam para a guerra, de jovens que foram muito jovenzinhos para uma guerra que não sabiam bem ao que é que iam, porque às vezes não se sabe muito bem ao que é que se vai quando se vai para uma guerra. Isso também aconteceu em Portugal. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, muitos deles não sabiam para o que é que iam quando foram para a guerra. O meu bisavô nem sabia ler nem sabia escrever e foi mandado para a frente da batalha, teve na Batalha de Lalis. Portanto, muitos dos que foram à guerra colonial também deram analfabetos e eram de aldeias e se calhar não sabiam bem para o que é que iam. E aqui eu vi essa parte também de não se saber muito bem que guerra é esta, porque é que estamos ali a combater, os horrores que a guerra traz, de as mães receberem a notícia de filhos que morreram na guerra, ou de virem também já pessoas da guerra, mas com sequelas profundas, sejam elas físicas ou sejam psicológicas. Às vezes as psicológicas marcam muito mais do que as físicas, porque ficam para sempre. As físicas podem sarar, mas as psicológicas são muito difíceis de sarar. E gostei muito por isso, gostei muito por ser sobre uma guerra que eu desconhecia.
não tinha ideia de ter ouvido falar sobre esta guerra. Isto foi entre 79 e 89, portanto foram 10 anos em que se perderam muitas vidas soviéticas numa guerra e, como nós sabemos, as guerras normalmente não têm grande sentido. E há vencedores e há vencidos, mas no final se calhar perdemos todos porque é uma guerra, portanto também foi um livro muito marcante. Digam-me nos comentários se já conhecem os livros da Svetlana Alexievich, se já leram algum. Provavelmente o mais conhecido dos 5 é o Vozes de Chernobyl, é aquele grande livro também que teve mais publicidade por causa da série da HBO, da série Chernobyl. Mas digam-me se já leram algum deles, se não leram, se têm interesse, se não têm interesse, se gostam de livros de não ficção, especialmente nestes moldes em que falam de guerras, e neste caso são todos livros de não ficção sobre o século XX, que é a parte da história que mais me entusiasma realmente é o século XX. E espero que tenham gostado destas recomendações destes 5 livros das Vozes da Utopia. Deixem like no meu vídeo, já sabem, subscrevam o canal porque a qualquer altura pode surgir do nada uma notificação de um novo vídeo meu. E já estou aqui no meu cenário em casa, portanto a partir de agora voltamos ao cenário antigo e eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!